Olá, está começando mais um programa Questão de Ordem. E você confere agora os destaques desta edição. Estádio Olímpico vai ser inaugurado no mês de julho. A obra está finalizada e vai servir aos esportistas goianos. O governo de Goiás implanta a nota fiscal eletrônica do consumidor. Todas as empresas devem estar preparadas para 2017. E hoje no nosso bate-papo vamos receber dois prefeitos, Miller Assis de Goianira e Diógenes Iqueda de Inhumas. Não saia daí, o programa Questão de Ordem está só começando. A nota fiscal eletrônica para o consumidor passa a ser implantada em Goiás e vai ser obrigatória a partir de 2017. Empresários e comerciantes de Goiânia e do interior do estado entraram em um período de adaptação com o lançamento da nota fiscal eletrônica do consumidor. O novo sistema deve oferecer vantagens e facilidades tanto para os empresários quanto para os consumidores. A vantagem da nota eletrônica agora é que aqueles pequenos comerciantes e tudo mais, não vai ser necessário mais a questão de ter equipamentos muito caros. Antigamente um TEF era um absurdo de caro e tudo mais, a manutenção, programas super caros e tudo mais. Agora não, uma impressora comum, um computador comum, tudo isso facilita demais para o pequeno comerciante, certo? Para a Secretaria da Fazenda, outro benefício da mudança será a diminuição da sonegação de impostos. Sempre que a gente simplifica o processo, que a gente torna o processo mais eficiente, a tendência, claro, é que a adesão seja muito maior. Na medida em que, por exemplo, a gente deixa de ter aquela nota fiscal elaborada, feita à mão, que gera demora, que gera erros, a gente sempre ganha em redução na sonegação. O sistema já está em funcionamento e passa a ser obrigatório a partir de janeiro de 2017. Maiores informações são encontradas no site da Cefaz, no banner Nota Fiscal Eletrônica. O esporte goiano vai ter de volta o seu palco mais charmoso. O Estádio Olímpico vai ser entregue à população no próximo mês de julho. Agora falta pouco para os goianos conhecerem o novo Estádio Olímpico. Alguns ajustes ainda estão sendo feitos, mas a inauguração está marcada para o dia 25 de julho. Segundo o governo estadual, aqui tudo é de primeira. O gramado para partidas de futebol, a pista de atletismo, placar eletrônico, torres de iluminação, as cadeiras de arquibancada, toda a estrutura foi planejada para receber 13.500 pessoas. Uma praça de esportes que não contemplará apenas o futebol. É óbvio que o futebol, pela importância que tem, será o esporte principal praticado aqui nas dependências do Centro de Excelência do Esporte. Mas nós temos aqui uma pista de atletismo que é uma das mais modernas do mundo. O governador determinou que nós trouxéssemos para cá o que existisse de mais moderno. Estamos recebendo aqui, inclusive essa semana, técnicos da Alemanha para virem fazer a demarcação da pista de atletismo. O laboratório já está totalmente concluído e ele contempla uma gama enorme de esportes, além de alojamentos, academia, auditório. Está dentro dos padrões e perfeitamente apto a atender qualquer tipo de modalidade esportiva, tanto olímpica quanto de futebol. O estádio faz parte do Centro de Excelência do Esporte, cuja construção foi anunciada em 1999 e envolve também a reforma do ginásio Rio Vermelho e o parque aquático, previstos para serem concluídos até o ano que vem. O Estádio Olímpico é uma daquelas obras públicas que ninguém mais acreditava que um dia ficaria pronta. O antigo estádio foi demolido em 2006 e de lá para cá já se passaram 10 anos. Por entraves jurídicos, a obra ficou paralisada por um bom tempo e nessas idas e vindas já foram gastos 105 milhões de reais nos cofres públicos. Para anunciar a tão esperada inauguração do estádio, a Agência Goiana de Transportes e Obras apresentou as dependências do local, como vestiário, futuro estacionamento, que vai ter 300 vagas. A visita contou com a presença do diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. No primeiro olhar, sem dúvida alguma, o estádio reúne todas as condições para partidas de futebol. O estádio belíssimo, lugares sentados, vestiário de qualidade, um gramado excelente. A gente espera que venha contribuir muito para o futebol de Goiás. Ainda segundo a GETOP, o objetivo do poder público é incentivar cada vez mais a prática esportiva no estado. Eleições 2016, os candidatos nesse ano devem ter atenção especial com a prestação de contas. O período já é de pré-campanha eleitoral e a preocupação com a prestação de contas é um dos pontos que devem chamar a atenção neste ano político.
O Conselho Regional de Contabilidade prepara os profissionais da área para que as exigências da Justiça Eleitoral sejam atendidas. Ele é direcionado a todos os candidatos e principalmente nós profissionais da contabilidade, os advogados, são as categorias envolvidas, diretamente ao processo eleitoral, uma vez que a própria resolução do TSE determina a participação direta por assinatura do profissional da contabilidade, bem como do advogado. Para os profissionais que vão trabalhar nas campanhas, políticos e candidatos em geral, as informações são essenciais para evitar problemas durante o período e após a eleição. Nós sabemos que a eleição esse ano é uma eleição diferenciada, um tempo reduzido, e por isso a participação e necessidade de pessoas capacitadas, técnicos, sejam contadores ou advogados, é extremamente necessária. Até porque para tentar resguardar essa grande busca que se tenta no processo eleitoral, que é garantir a isonomia do processo eleitoral. E isso só pode se dar de duas formas, ou pela redução de gastos, com aí a questão de caixa 2, etc., ou também com menos uso da máquina pública. Dessa forma, uma capacitação desse sentido aqui, com muita qualidade, um conteúdo muito bem escolhido, permitirá capacitar os profissionais e principalmente o próprio pré-candidato ou candidatos. E quem ganha com isso são os cidadãos. As principais mudanças, principalmente referentes à mini-reforma eleitoral, são os pontos de destaque. Então, as principais mudanças são, primeiro, o financiamento de campanha somente por pessoas físicas, pelo candidato e por pessoas físicas. As pessoas jurídicas estão proibidas, as empresas estão proibidas por resolução, pela própria legislação, e também alguns aspectos, tais como as receitas, ou seja, as entradas de recursos, doações, elas têm que ser acompanhadas diariamente pelo profissional, tanto financeiro quanto pelo contador, visto que qualquer recurso que entrar na prestação de conta ou que entrar no banco, se não tiver procedência, tem que ser devolvido ou tem que ser direcionado ao TSE, bem como para os partidos políticos, em função de que não pode ser utilizado recursos sem a identificação. No próximo bloco, o programa Questão de Ordem vai falar sobre administrações municipais. Você confere um bate-papo com os prefeitos Diógenes Iqueda, de Inhumas, e Miller Assis, de Goianira. Não saia daí, a gente volta já. Programa Questão de Ordem de volta aqui pela PUC TV para, a partir de agora, falar sobre as administrações municipais, os principais desafios encarados nesta última gestão. Para isso, recebemos aqui no estúdio do programa 2 prefeitos da região metropolitana de Goiânia. O prefeito de Goianira, Miller Assis. Muito obrigado pela presença, prefeito. Obrigado, boa noite. Estamos aqui para poder conversar um pouco com os amigos do Questão de Ordem. E também o prefeito de Inhumas, Diógenes Iqueda. Muito obrigado pela participação, prefeito. Agradeço, boa noite a todos, boa noite a você, Rubens, ao Miller, e de forma muito carinhosa ao telespectador que nos assiste nesse momento. Miller, principal desafio foi a questão financeira, a questão fiscal. Existem vários questionamentos em relação ao pacto federativo, a distribuição de recursos que ficam em grande parte para o governo federal. Os municípios ficaram prejudicados nesse sentido, principalmente nesse mandato. Você encarou esse desafio? Sim, nesses primeiros 3 anos da nossa gestão, nós tivemos uma queda muito grande das arrecadações. Ao mesmo tempo que essa queda se deu, nós também tivemos um aumento por parte das nossas despesas com folhas. Então a gente teve uma dificuldade muito grande de fazer os ajustes necessários para que a gente pudesse superar essas crises. Eu tenho certeza que o momento que nós estamos vivendo hoje é um pouco melhor do que nós pegamos lá atrás também com os ajustes e a forma que nós estamos fazendo a gestão. Deu para trabalhar, deu para tentar investir, Diógenes, em Inhumas, apesar dessa problemática nacional, queda de recursos? Olha, Rubens, nós estamos vivendo desde 2012 um cenário que se alonga já por quase 4 anos, com muita dificuldade. Os municípios têm passado por dias terríveis, as quedas de receitas, como foi mencionado aqui pelo prefeito Miller, elas são consistentes, são reais no município e as despesas, as demandas são cada vez mais crescentes. Eu tive a oportunidade de vislumbrar um cenário negativo desde 2014. Então, fiz diversas ações no sentido de diminuir gastos, contenção de despesas,
para que a gente pudesse ter pelo menos o mínimo de recursos para investir no município. E isso se tornou realidade. O município de Ilmas hoje tem superado essa crise, nós estamos trabalhando para que o município esteja cada dia em situação melhor e digo que nós seremos um dos primeiros municípios a superar essa dificuldade financeira que assola o Brasil. Agora, não adianta que sozinho também ninguém faz milagre, uma andorinha só não faz verão. Nós temos que nos unir, o país passa por uma dificuldade muito grande, um cenário que nos preocupa como cidadão brasileiro, não como político, como prefeito, mas como cidadão brasileiro. E se nós não nos unirmos para fazer desse país um país melhor a cada dia, um estado melhor, e a nossa cidade fazer o dever de casa, nós ainda vamos passar por um período muito difícil. Sobre isso que o Jorge abordou, o presidente em exercício, Michel Temer, disse logo no início, né, da sua posse, da sua administração temporária, né, por enquanto, de pacto federativo. Falou que vai rediscutir essa questão, prefeito. Dá para ter uma expectativa real de que isso vai ser rediscutido, que as prefeituras vão ter mais dinheiro? Ontem nós tivemos a oportunidade, o Congresso Nacional teve a oportunidade de derrubar um veto que poderia repatriar mais recursos aos municípios. E, infelizmente, essa situação não aconteceu, né? Não é isso, prefeito Jorge? E a gente espera que os nossos deputados olhem com mais carinho para os municípios, já que todos nós não moramos, o pessoal sempre fala isso, Rubens, nós não moramos na União, nós moramos aqui nos municípios e a gente precisa de ter uma fatia maior desse bolo para que a gente possa levar ao cidadão serviço de melhor qualidade. Para isso a gente espera que seja rediscutido esse pacto federativo, que o novo presidente em exercício que se encontra agora, o Michel Temer, ele ajude os municípios, ajude o Brasil a sair dessa crise, mas ao mesmo tempo trazendo mais recursos para os municípios. É isso, né? O cidadão mora numa rua, num número, num lote, numa casa e os recursos precisam estar na cidade para atender as demandas locais. Enquanto não há esse recurso, prefeito, qual é a importância da capital, da estrutura aqui de Goiânia? E eu dou exemplo e imagino que tenha influenciado, e a intenção era essa, facilitar, ajudar no atendimento de saúde para a região dos dois municípios, que é a questão do UGOL, o UGO 2, o Hospital de Urgência da região noroeste aqui de Goiânia. A intenção era essa, que também facilitasse para o trabalho, para o atendimento em saúde dessas cidades. Facilitou mesmo, né, a importância da cidade de Goiânia, dos serviços que são ofertados pela capital para as prefeituras que estão em torno da capital. Evidentemente que o UGOL tem nos ajudado, porque pela localização geográfica do UGOL, pela estrutura, então tanto eu como o Miller, né, em Ilmas e Goianira, nós somos beneficiados com isso tudo, mas ainda é pouco. Pouco porque a demanda de saúde é muito grande, ela é crescente. E quando se fala de receitas municipais, só para que o telespectador tenha noção do que é, né, esse bolo todo que chega nos municípios, eu não sei se Goianira é assim, creio que seja semelhante, mas em Ilmas, em torno de 93% daquilo que nós recebemos como receitas são advindas do governo federal e do governo estadual. As receitas próprias, todo mundo fala, eu pago os meus impostos, mas as receitas próprias não dão 7%. E quais são essas receitas próprias? É o IPTU que você paga, é o ISS que você vai lá pagar por um serviço que é realizado no município, é o ITBI quando você transfere um imóvel, enfim, são receitas diminutas, consideradas as despesas que são vultuosas, porque o serviço público não para. Então é preciso repensar essa relação nossa com o Estado, é preciso repensar essa relação nossa com a União, de modo que tudo aquilo que é preciso está no município. É lá que precisa de educação, é lá que precisa de saúde, precisa ter a rua devidamente pavimentada, a iluminação, o lixo tem que ser coletado, enfim, a vida do cidadão é no município. E os prefeitos são aqueles políticos que estão mais próximos, né, do eleitor, como os vereadores. Então, nós sabemos dessa dificuldade. Enquanto não repensar essa relação nossa com a União e com o governo estadual para que a gente possa fazer um pouco mais para o cidadão, nós ainda vamos passar por muitas dificuldades. Dois prefeitos de importantes cidades da região metropolitana aqui no programa Questão de Ordem de hoje para falar sobre administrações municipais. Prefeito Jorge Queda de Ilmas e Miller Assis de Goianira. Uma rápida parada, daqui a pouco a gente volta com o programa Questão de Ordem e eu quero saber dos prefeitos qual é a situação das prefeituras das duas cidades para a próxima gestão. Qual a expectativa deles para o fechamento desse ano de 2016. É daqui a pouco, a gente volta já.
Estamos de volta com o programa Questão de Ordem aqui pela PUC TV, hoje falando sobre gestões municipais, sobre prefeituras. Estamos recebendo o prefeito de Inhumas, Diógenes Ikeda, e o Miller Assis, prefeito de Goianira. Prefeito Miller, qual é a expectativa do senhor para o fechamento desse ano de 2016? Tem sucessão, né? Tem eleição em outubro. O próximo gestor vai encontrar que tipo de situação financeira no município de Goianira? Olha, o município de Goianira, para esse ano, nós vamos conseguir zerar todas as nossas contas contraídas durante a nossa gestão, durante o ano letivo. E para o ano que vem, quem nos suceder, ou se nós formos a disputar a reeleição, nós teremos lá uma condição melhor que nós temos hoje. Hoje o nosso FPM, que é uma das nossas maiores fontes de receita, hoje ela está em 1,8, o nosso índice. E para o ano que vem já há uma expectativa de crescimento para o índice de 2,0. Recebe muitos novos habitantes. Sim, né? Hoje nós recebemos, em média, por mês, 600 novos moradores em Goianira, que traz para nós um desafio muito grande com a questão da educação, da saúde, requer muita atenção. O senhor considera a reeleição ou não? Considero a reeleição. É uma possibilidade, mas não é definitivo? É definitivo, nós já estamos conversando com a nossa base, nós temos hoje um grupo lá de mais de 100 pré-candidatos, uma estrutura muito boa de campanha e muito serviço para mostrar que a gente realizou durante esses 3 anos e poucos meses. Prefeito Diógenes Ikeda, qual é a expectativa do senhor para o fechamento desse ano? O próximo prefeito, se for o senhor, se for um outro administrador, vai pegar que situação? Expectativa positiva, né? Esse mandato ele é pautado por muito cuidado, muita responsabilidade com a coisa pública e total atendimento à lei de responsabilidade fiscal. 31 de dezembro desse ano, nós vamos fechar o ano com tudo aquilo que a lei nos impõe e vamos deixar o município, eu tenho certeza, em condições muito melhores do que quando nós assumimos em 2013, principalmente na parte estrutural. Uma saúde mais bem estruturada, nós fizemos um trabalho de reestruturação na saúde significativo e vamos entregar, já em fase final de conclusão, quase 98% de obra concluída, com previsão de ser entregue agora no final de junho, a UPA. Para quem não conhece, uma UPA é um hospital de urgência e emergência, 1.400 metros de área construída, todo preparado para atender urgência e emergência, além, evidentemente, das demais ações do município, um sistema de educação muito mais estruturado, um fomento ao emprego e renda, que é um grande desafio que nós enfrentamos no município, até porque Inhumas ficou um município estagnado ao longo dos anos, porque não se permitiu que grandes empresas se instalassem em Inhumas. Nós quebramos essas porteiras, essas portas, estamos levando para Inhumas empresas significativas e mudando toda uma configuração do nosso município, melhorando a vida do cidadão imenso. Então a expectativa é muito positiva, eu tenho certeza que nós vamos ter um município melhor. Nesses 4 anos do meu governo, nós vamos deixar um município muito melhor para o nosso cidadão. O senhor é pré-candidato à reeleição? Nós estamos conversando com a base, nós temos 16 partidos aliados com a nossa base e pedindo para que esses partidos coloquem também nomes à disposição. O que o eleitor pode esperar é que nós teremos um candidato desse grupo que tenha condições de disputar a eleição e, principalmente, para que continue levando o município de Inhumas no caminho do desenvolvimento, respeitando o cidadão imenso. Sobre a gestão e essa questão da análise de gastos, com o que gastar, quais são os principais desafios no orçamento das prefeituras. Miller, como lidar com o problema da segurança pública, que não é de responsabilidade constitucionalmente dos municípios, mas o problema que está na cidade, Como é que o prefeito pode, como é que o senhor tem agido para tentar resolver, ou pelo menos minimizar esses problemas? Nesse primeiro momento, nesses 3 primeiros anos, a gente conseguiu deixar de ter a cidade de Inhumas como referência na questão da Companhia Independente da Polícia Militar e nós implantamos uma no município de Goianira com a parceria com o governador Marconi. No segundo momento agora, nós estamos com um projeto que para 2017 vem proporcionar mais segurança para os nossos moradores da nossa cidade, que é o Fundo Municipal de Segurança Pública e a implantação da Guarda Municipal. Os projetos já estão na Câmara de Vereadores e eu quero acreditar que ainda neste ano a Câmara aprecie esse projeto e que possa, para o ano que vem, nós termos mais dinheiro para investir na segurança, aumentando os recursos que hoje a Prefeitura coloca em banco de horas, que ultrapassa R$20 mil por mês, e aí sim, com esse fundo que nós esperamos chegar até o mês de abril de 2017, com R$1.200.000 em caixa. Esse fundo ele está atrelado ao crescimento da cidade, quem for fazer loteamento, quem for fazer
remembramento e desmembramento de lote, vai estar pagando um recurso para o fundo. Só complementando essa informação, Rubens, só nesse mês agora de junho, o fundo municipal, se estivesse já aprovado, teria colocado R$200 mil em caixa somente com remembramento e desmembramento de lotes. No bloco anterior, Diógenes, o senhor abordou a questão dos recursos que vêm, né? Mais de 90% dos recursos vêm do governo federal, do governo estadual, e os impostos municipais representam uma faixa muito pequena daquele dinheiro que o prefeito tem para gastar, tem para investir. Como mudar, inclusive, a realidade de as cidades que dependem demais da capital, aquela questão das cidades dormitório, para criar indústria, criar emprego, criar renda no município? Tem que ofertar, primeiramente, à comunidade a condição de se qualificar. Nós já entregamos, ao longo desses 3 anos e meio, mais de 3 mil diplomas de qualificação e oportunizando a quem quiser fazer o seu curso de qualificação nas mais diversas áreas de atuação profissional. Nós temos cursos lá em parceria com o Senai e com o Senac. E depois buscar empresas para poder gerar mais oportunidades, além, evidentemente, de valorizar aquelas que já estão estabelecidas. Então, nós criamos um distrito industrial, são quase 300 mil metros de área, onde nós já temos 10 empresas para se instalarem lá, num médio espaço de tempo. Eu creio que em 2 ou 3 anos, as primeiras empresas já estarão estabelecidas, mudando toda uma configuração de uma área da região norte de Inhumas e gerando mais expectativa para que as pessoas tenham uma condição melhor de trabalhar. Até pouco tempo atrás, as pessoas precisavam sair de Inhumas para trabalhar. Aí houve uma repaginação. Hoje Inhumas tem um setor produtivo muito forte, comércio forte, na área de alimentos, na área têxtil, e que gera um pouco mais de oportunidades. E com esse distrito industrial, eu tenho convicção que daqui a alguns anos nós vamos ter mais oportunidades ainda para o cidadão imenso trabalhar com qualidade. Os desafios e algumas das soluções, né, apresentadas por prefeitos que estão nos seus últimos anos de mandato. Muito obrigado pela participação, Miller, aqui no programa Questão de Ordem. Bom trabalho até o final desse ano, até o encerramento desse mandato. Obrigado, Rubens. Quero aqui cumprimentar e dizer do prefeito Diógenes, um prefeito também guerreiro. A gente tem acompanhado a luta dele diária. Eu tenho certeza que, assim como eu, está fazendo o que pode e até mais do que pode pelo seu município. Eu quero deixar você, Diógenes, a mensagem para que você possa continuar trabalhando pelo povo de Inhumas, da mesma forma que continuarei trabalhando pelo povo de Goianeira. Obrigado pela presença, pela participação, Diógenes. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Rubens, programa Questão de Ordem, a você, telespectador, o nosso fraternal abraço e meus cumprimentos aqui, meu amigo de infância, de adolescência, o Miller. E eu tenho certeza que Goianeira ganhou muito com a sua eleição e se você for reeleito, eu tenho certeza que você vai dar continuidade a esse trabalho belo que você está fazendo lá, até porque nós, de certa forma, fomos penalizados. Nós estamos enfrentando a maior crise econômica que esse país já passou, mas estamos com muita vontade, muita fé em Deus e muita determinação para trabalhar para ter as nossas cidades cada vez melhor. Um grande abraço. A participação dos dois prefeitos, a gente encerra o programa Questão de Ordem de hoje. Você já sabe, participa da formação do nosso programa, da construção dele pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook e também manda mensagem para a gente pelo e-mail. O contato aparece na sua tela. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.